de trigonometria do 11º ano, neste caso aqui demonstrações em a qual vamos ter que utilizar as formas fundamentais da trigonometria e todas as outras que nós já fomos utilizando nos exercícios anteriores e que foram vistas ali também nas demonstrações das próprias fórmulas nos outros vídeos. Bem, aqui o que é que ele nos pede realmente? Para os valores de alfa que dão significado às expressões, demonstra que o 3 menos cosseno ao quadrado de alfa é igual a 5 menos seno ao quadrado de alfa menos 2. Portanto, demonstrações. Isto é um exercício típico de teste, porque obviamente que ao sair sai apenas uma expressão, mas são alguns exercícios, alguns que importantes na minha opinião, não muito difíceis, com uma dificuldade relativamente acessível. Portanto, depois a seguir irei tentar fazer um vídeo com mais dificuldade do que estes que aqui se encontram. Portanto, a partir deste momento, o nosso objetivo normalmente é provar que o lado direito vai ser, e o lado esquerdo, isto é, vai ser igual ao lado direito. Portanto, a partir daqui eu vou agarrar neste 3 menos cosseno ao quadrado de x, portanto, 3 menos 5 cosseno ao quadrado de alfa, isto é, e vou tentar demonstrar que é o mesmo do que termos 5 menos seno ao quadrado de alfa menos 2. Ora bem, qual é que é a diferença de uma expressão para a outra? Uma tem cosseno ao quadrado, outra tem seno ao quadrado. Então, muito possivelmente, vamos ter que utilizar esta fórmula do seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa igual a 1, que é a fórmula fundamental da trigonometria. Fórmula esta que, se nós quisermos deduzir em ordem a seno ao quadrado de alfa, e se passarmos o cosseno ao quadrado de alfa para outro membro, neste caso até o contrário daria-nos mais jeito, porque o nosso objetivo com esta fórmula será substituirmos o cosseno ao quadrado de alfa. Então vamos colocar até o cosseno ao quadrado de alfa em evidência. Colocávamos cosseno ao quadrado de alfa igual a 1 menos seno ao quadrado de alfa. Portanto, basicamente eu agora posso afirmar que, até posso tirar já daqui o sinal de equivalente, não está aqui a fazer nada, portanto posso afirmar que o seno, portanto, o cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1 menos seno ao quadrado de alfa. E se eu substituir, mudando aqui a cor, se eu substituir, portanto, aqui na minha expressão, reparem que em vez de ter cosseno ao quadrado de alfa, passa a ter 1 menos seno ao quadrado de alfa, que é equivalente à expressão. Portanto, agora, este menos 5 multiplica por 1 e vai multiplicar pelo menos 5. Portanto, vamos aplicar aqui a propriedade distributiva da multiplicação relativamente à subtração. Portanto, menos 5, portanto, menos 5 vezes 1 dava menos 5 vezes menos seno ao quadrado de alfa, menos com menos daria mais, e ficaríamos com 5 de seno ao quadrado de alfa, igual a 3 menos 5, portanto, até podemos já pôr aqui, reparem que, agora vamos já deixar ficar neste formato, portanto, o 5 seno ao quadrado de alfa aparece primeiro, vamos colocar 5 seno ao quadrado de alfa, e 3 menos 5 daria menos 2, portanto, quer dizer que deu exatamente a expressão que está aqui do nosso lado direito, inicialmente, portanto, no final só temos que escrever como queríamos mostrar. Passando aqui para a linha B, ora bem, a linha B ele diz o seguinte, portanto, seno, vamos passar aqui, seno ao quadrado de alfa, menos seno à quarta de alfa, menos seno ao quadrado de alfa, mais seno ao quadrado de alfa, a multiplicar por cosseno ao quadrado de alfa, igual a 1. Ora bem, o objetivo aqui será nós provarmos que esta expressão vai dar zero. Portanto, a mesma ideia da expressão anterior, vamos agarrar aqui no lado esquerdo e vamos tentar provar do lado direito. Pronto. Por vezes há expressões que até é mais fácil fazer ao contrário, agarrarmos do lado direito e provarmos do lado esquerdo, também é possível ser feito, ok? Pronto. Mas nestes casos aqui até tem sido mais acessível desta forma. Portanto, reparem numa coisa, temos aqui seno à quarta de alfa, menos seno ao quadrado de alfa, mais seno ao quadrado de alfa, a multiplicar por cosseno ao quadrado de alfa. Ora bem, temos ali aparece em todas as expressões aqui o seno de alfa. Não só o seno de alfa, mas temos aqui seno ao quadrado de alfa, seno ao quadrado de alfa e seno à quarta de alfa. Bem, praticamente a expressão está-me a convidar a colocar
algo em evidência. Bem, o que é que eu vou colocar em evidência? Portanto, neste caso, vou colocar em evidência o termo de menor grau, neste caso, que seria o seno ao quadrado de alfa. Portanto, se eu colocar seno ao quadrado de alfa em evidência, abre parênteses, aqui ficaria seno ao quadrado de alfa, porque seno ao quadrado de alfa vezes seno ao quadrado de alfa daria seno à quarta de alfa. Depois aqui coloco aqui menos 1 mais cosseno ao quadrado de alfa. Okay? Porque seno ao quadrado de alfa vezes menos 1 dava menos seno ao quadrado de alfa, e seno ao quadrado de alfa vezes cosseno ao quadrado de alfa iria dar obrigatoriamente seno ao quadrado de alfa, cosseno ao quadrado de alfa. Portanto, agora, deixando esta parte aqui fora, não mexendo aqui agora, vamos ver o que é que isto nos vai dar, e agora vamos mexer aqui dentro. Bem, há duas situações aqui que nós podemos fazer. Ou bem que mexemos aqui no seno ao quadrado de alfa, ou bem que mexemos no cosseno ao quadrado de alfa. Aproveitando esta igualdade aqui, anterior, portanto, esta parte aqui do 1 menos, que o cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1 menos seno ao quadrado de alfa, eu posso dizer que o seno ao quadrado de alfa menos 1 mais, e agora onde está cosseno ao quadrado de alfa, vou substituir por 1 menos seno ao quadrado de alfa. E se nós repararmos, menos 1 mais 1, ele anula-se. Portanto, anulava-se. E seno ao quadrado de alfa menos seno ao quadrado de alfa também se anulava. Então, basicamente, o que eu vou obter aqui vai ser seno ao quadrado de alfa a multiplicar por 0. E qualquer número que multiplica por 0 dá 0. Portanto, como queria mostrar. Portanto, aqui o C. No C agora temos aqui tangente ao quadrado de alfa de 1 menos, portanto vamos colocar isto aqui ligeiramente aqui para cima para nos dar mais espaço para podermos trabalhar. Vamos passar aqui a expressão, atenção a esta expressão que está aqui, porque depois às vezes com pequenas simplificações, conhecendo bem as fórmulas, podemos facilitar muito a nossa vida na demonstração, como vai ficar aqui patente agora neste exercício C. Portanto, verifiquem, reparem aqui numa coisa. Bem, nesta parte que aqui está, é-nos algo familiar. Vocês olham e pensam, como é que eu consigo afirmar isto? Ora bem, se nós verificarmos esta expressão, se fizermos aqui o desenvolvimento, quando a forma fundamental da trigonometria diz que o seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. Mas se eu dividir isto tudo por cosseno ao quadrado de alfa, cosseno ao quadrado de alfa, cosseno ao quadrado de alfa e cosseno ao quadrado de alfa, que tem a ver com as demonstrações anteriores, como podem ver nos vídeos anteriores, seno ao quadrado de alfa sobre cosseno ao quadrado de alfa dá tangente ao quadrado de alfa. Aqui ficaríamos com mais 1 igual a 1 sobre cosseno ao quadrado de alfa. E agora reparem que a tangente ao quadrado de alfa aparece aqui, e o 1 sobre cosseno ao quadrado de alfa também aparece aqui. Ora bem, se eu mudar isto de outro membro, portanto, se eu fizer aqui um outro tipo de igualdade, em que, se eu aproveitar este 1 sobre cosseno ao quadrado de alfa, mudá-lo para outro membro, portanto, colocaria aqui tangente ao quadrado de alfa menos 1 sobre cosseno ao quadrado de alfa igual, ora bem, este 1 ao mudar de membro ficaria menos 1. Portanto, quer dizer que esta expressão toda seria igual a menos 1. Até eu posso concluir que esta expressão toda que aqui está não é nada mais nem nada menos do que menos 1. Portanto, e agora ficaríamos aqui com o resto da expressão, portanto, menos 1 mais seno ao quadrado de alfa, sendo o nosso objetivo provar da esquerda para a direita, portanto, vou ter que provar que isto seria a mesma coisa que ter menos cosseno ao quadrado de alfa. E agora, esta expressão também nos é familiar. Portanto, se nós verificarmos, aproveitando a igualdade de novo, mas agora sem dividir nenhum dos membros, portanto, reparem, seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa igual a 1. E se eu colocar, portanto, o seno ao quadrado de alfa para outro membro, vou ficar aqui com cosseno ao quadrado de alfa igual a 1 menos seno ao quadrado de alfa. Pronto. É muito parecido. Qual é que é o problema em relação, qual é que é a diferença, vamos lá dizer assim, em relação a esta expressão? É os sinais. Bem, essa parte é fácil de resolver. Posso colocar um menos em evidência e ficaria com 1 menos seno ao quadrado de alfa. O que isto seria igual, ora bem, a menos.
Portanto, e 1 menos seno ao quadrado de alfa, como já verificamos aqui, é igual a cosseno ao quadrado de alfa. Então, iríamos obter menos cosseno ao quadrado de alfa. Ora bem, era a expressão, se nós viermos aqui acima, era a expressão que eles queriam que nós conseguíssemos provar. Portanto, a partir desse momento, está provada esta igualdade. Então, só teria que fazer no final, colocar aqui no final, como queria mostrar. Passando aqui à linha D. Ora bem, a linha D, que tem aqui... eu vou passar aqui a expressão, portanto vou ficar aqui com seno, não é seno ao quadrado, mas seno ao cubo, portanto seno ao cubo de alfa, sobre 1 menos cosseno de alfa, deixa eu aprender aqui um pouco, 1 menos cosseno de alfa, igual a seno ao quadrado de alfa, a multiplicar por... Não, minto. Portanto, tenho aqui seno ao cubo de alfa, 1 menos cosseno de alfa, sim, estava aqui a fazer, e a igualdade era igual a seno de alfa, mais seno de alfa, portanto, estou aqui a colocar aqui o θ, a multiplicar por cosseno de alfa, exatamente. Seno de alfa a multiplicar por cosseno de alfa. Agora sim, pronto, estava aqui com um problema aqui, porque... estava-me a escapar aqui o exercício, onde é que ele se encontrava aqui na folha. Pronto. Agora, o meu objetivo sempre é provar da esquerda para a direita, ou da direita para a esquerda. Mas nesta situação continua a ser mais fácil, portanto, da esquerda para a direita. Então vamos agarrar aqui nesta parte, no seno ao cubo de alfa, de 1 menos cosseno de alfa. Ora bem, seno ao cubo de alfa não conhecemos nenhuma igualdade com seno ao cubo de alfa. Mas é possível fazer aqui um produto em que eu deixo um seno ao quadrado de alfa, portanto eu posso simplificar esta parte, e podia colocar seno ao quadrado de alfa a multiplicar por seno de alfa. Ora bem, e assim já conheço quanto é que é o seno ao quadrado de alfa, de 1 menos seno de alfa. Bem, e o truque aqui sempre, basta irmos substituindo tudo aquilo que nós conhecemos. E se respeitarmos as regras, naturalmente, com mais ou menos dificuldade, iremos ter a igualdade que nós queremos obter. Portanto, seno ao quadrado de alfa, como já vimos anteriormente, não era nada mais nem nada menos do que 1 menos cosseno ao quadrado de alfa. Ok? Pronto. E isto, obviamente, tem que ficar aqui entre parênteses, a multiplicar por seno de alfa, sobre 1 menos cosseno de alfa. Ora bem, 1 menos cosseno ao quadrado de alfa, isto não é nada mais nem nada menos do que um produto de duas situações em que vamos ter aqui, portanto, vai ser um caso notável da multiplicação, portanto, vamos ficar aqui com 1 menos cosseno de alfa. Portanto, ter 1 menos cosseno ao quadrado de alfa é o mesmo do que se tivéssemos 1 menos cosseno de alfa, 1 mais cosseno de alfa. E isto tudo a multiplicar por seno de alfa sobre a tal expressão 1 menos cosseno de alfa. Agora puxando aqui um bocadinho aqui para cima, se vocês verificarem aqui facilmente, isto tudo está a multiplicar. Portanto, este 1 menos cosseno de alfa pode, colocando aqui isto aqui entre parênteses, pode-se cortar com este 1 menos cosseno de alfa. Então vou obter aqui 1 mais cosseno de alfa, a expressão toda, a multiplicar por seno de alfa. E agora, aplicando aqui a propriedade distributiva, o seno multiplica pelo cosseno e vai multiplicar pelo 1. Então, obrigatoriamente, vamos ficar com seno de alfa mais seno de alfa cosseno de alfa. E se nós verificarmos, não é nada mais nem nada menos do que a expressão que nós queríamos obter. Então podemos concluir e podíamos concluir que está correta a demonstração e colocávamos aqui como queríamos mostrar.